Bom dia, galera! Estamos ao vivo, segunda live dessa sequência aí de lives. Vou fazer live todo dia, tá? Vou me esforçar para fazer isso. Pode ser que algum dia flure, pode ser que algum dia eu faça num horário diferente, mas a regrinha é já começar o dia fazendo live, compartilhando conhecimento aí com vocês, respondendo dúvidas, contando cases. Então, se você tiver qualquer dúvida, quiser conversar sobre recursos humanos, gestão de pessoas, atuação estratégica, carreira, People Analytics, análise de dados, inteligência artificial, automação de processos, fique à vontade para mandar uma pergunta no meu direct ou acompanhar o conteúdo aqui na live. Beleza? Começo é assim mesmo, às vezes poucas pessoas ao vivo, às vezes nenhuma, mas eu vou fazer a minha parte aqui, vou gravar live todo dia, falando desses assuntos, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre... ontem eu falei um pouquinho sobre valorização, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre produtividade, que eu sei que é um gargalo para a maioria dos profissionais, não só da área de RH, tá? Então esse tema eu vou falar um pouquinho, não só com quem é da área de RH, mas de todas as áreas de negócio. A produtividade é algo que a gente não tem, é uma verdade. A gente precisa treinar. Então, existem alguns mitos com relação à produtividade que a gente precisa desmistificar. O primeiro deles é o mito de que nós somos multitarefas. Então, muitas pessoas falam, eu sou multitarefa, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Até pode conseguir fazer, viu? Mas vai fazer mal feito. Então, não adianta. Não adianta. Então, é muito melhor você focar em algo, uma tarefa específica, e aí você vai conseguir dar o seu potencial máximo para aquela tarefa, você vai conseguir realizar aquela tarefa com muito mais qualidade, com muito mais assertividade. Então, como que você faz isso? Você precisa dividir a sua agenda, dividir o seu dia, a sua hora, em blocos. Então, eu recomendo, assim, de maneira muito incisiva, que você tire o dia de hoje, alguma parte do seu dia, meia horinha, 10 minutos, 5 minutos, o que você conseguir para fazer um planejamento do seu dia, da sua semana e, se possível, do mês. Mais à frente, até do seu semestre, do seu ano. Porque quando a gente não tem um planejamento, a gente faz por demanda. O que aparecer, a gente acaba fazendo. E aí você deve conhecer, ou pode até ser, um dos profissionais que atua como bombeiro, vive apagando incêndio. Surge alguma coisa, vai lá e faz. E às vezes consegue concluir a tarefa. Mas se tivesse planejado, poderia ter concluído com muito mais qualidade, com muito mais assertividade, poderia ter produzido muito mais, ter sido mais rápido, mais efetivo, mas por não ter o planejamento, acaba não conseguindo produzir efetivamente e acaba só executando. E aí tem uma diferença entre você produzir e você executar. Quando você planeja, é muito mais fácil você produzir, porque você pode fazer mais com menos, pode fazer mais rápido e usando menos recursos e muitas vezes dar atenção, executar, produzir outras atividades, outras tarefas. Então, a primeira dica para você ter produtividade é você ter um planejamento. E por que o planejamento é tão importante? Porque se você não planeja, como é que você sabe se você está realizando o suficiente, se você está deixando a desejar? Não tem uma meta. E quando a gente não tem meta, qualquer resultado atende, é ou não é? Mas quando você tem uma meta, você sabe onde você quer chegar. E se você não chegar, você pelo menos sabe que você atingiu 50%, 60%, 70% do objetivo. Agora, se você não tem uma meta, você pode ter feito, de repente, 10% do que era preciso e não sabe. E às vezes está satisfeito, mas poderia ter feito muito mais. Então, primeira dica de produtividade, planeje. Como fazer o planejamento? Normalmente, como eu faço? Eu já identifiquei qual é o meu período onde eu consigo produzir mais, período do dia. Então, por exemplo, no meu caso, e eu vou até fazer uma recomendação de um livro para vocês lerem, que é o livro Quando, do Daniel Pink. Lá ele fala de pessoas que têm uma melhor produtividade na parte da manhã,
pessoas que têm uma melhor produtividade mais para depois do almoço, outras mais à noite. Ele até faz uma analogia com aves. Então eu já identifiquei que o meu pico produtivo é agora pela manhã. Tanto é que eu estou com esse projeto de fazer live todas as manhãs. Pode não ser o melhor horário para você assistir, depois ele vai estar disponível no YouTube, em outras redes sociais de maneira gravada, mas para mim é o melhor horário, é o horário que eu me sinto mais confortável para fazer esse tipo de projeto. Então, por exemplo, se eu tentar fazer uma live dessa à noite, provavelmente eu já vou estar desgastado do dia, já vou ter passado talvez alguns estresses, então não vou conseguir entregar o meu melhor. Quando eu faço isso no meu horário de potência, no meu horário de produtividade, é muito mais fácil eu trazer um material de melhor qualidade para vocês. Então, primeiro ponto, tenta identificar qual é o período do dia que você produz mais. Significa que você não vai fazer nada no restante do dia? Não, mas as tarefas que exigem mais do seu intelecto, que exigem mais do seu pensamento crítico, da sua parte analítica, você vai concentrar nesse período que você tem melhor produtividade. E é isso que eu faço. E aí eu identifiquei, eu geralmente costumo acordar aí por volta das 4h30, 5 horas. 5 horas, quando eu estou em casa, eu já começo a trabalhar 5 horas e vou aí até umas 10, 11 horas. E aí eu consegui dar o meu máximo de produtividade durante essas 5, 6 horas, às vezes até 7 horas. E aí começa o que o Daniel Pink define como um vale da improdutividade. E aí começa a baixar um pouco a produtividade, aí eu almoço, aí depois do almoço às vezes quer dar uma descansada. E lá pro finalzinho da tarde às vezes tem um outro pico de produtividade, mas que é muito mais curto do que o primeiro. E aí é a hora de eu já dormir, 7h30, 8 horas, 8h30 no máximo. Eu já estou com sono, já quero dormir. Então no meu caso funciona muito bem concentrar as atividades mais analíticas, mais complexas, que exigem mais do meu intelecto, da minha atenção na parte da manhã. No seu caso pode ser diferente, pode ser à noite, pode ser à tarde, pode ser de manhã como eu, mas cada um precisa entender a sua fisiologia e em que momento consegue dar mais, consegue atuar com mais produtividade e respeitar isso, tá? Então no meu caso, por exemplo, eu peguei o meu Outlook lá, as minhas agendas, tanto pessoal como profissional, com clientes, e travei de 8 às 10 da manhã, e o bloco se chama Executar Coisas Urgentes e Importantes. Para fazer isso eu usei a metodologia da matriz de Eisenhower, outro dia eu posso falar especificamente dela, é uma excelente ferramenta de produtividade. Mas todos os dias esse bloco está travado lá. Então se você hoje tentar me marcar uma reunião comigo, nesse horário vai estar travado. Aí eu posso escolher se eu quero, se por exemplo, para aquele dia não tem tantas coisas urgentes e importantes para realizar, aí eu vou fazer uma reunião. Mas prioritariamente esse horário é para eu me concentrar nas atividades analíticas, nas atividades que exigem mais atenção, mais raciocínio, mais lógica. Por exemplo, projetos de análise de dados, geralmente eu aloco nesse bloco de produtividade. E aí ao longo do dia eu vou distribuindo outros blocos para as atividades menos analíticas, com menos exigência de concentração, de foco. Exemplo, ler e-mails. Eu aloquei na parte depois do almoço. É um horário que para mim funciona melhor eu ler e-mails e responder. Mas, Alexandre, a pessoa te mandou um e-mail, ela vai esperar até depois do almoço. Essa urgência que a gente criou, que a tecnologia acabou criando, com WhatsApp, outros mensageiros, a gente não pode viver refém dessa urgência toda também. Então, eu deixo para responder os e-mails depois do almoço. E hoje eu estou fazendo uma coisa que tem dado muito certo, me deu muitos minutos de produtividade durante o dia, que é o quê? Eu criei uma automação com uma inteligência artificial, onde ele lê as minhas caixas de e-mail, monta um resumo, classifica esses e-mails e manda no meu WhatsApp. Então, 2 vezes por dia eu recebo uma mensagem no WhatsApp, do meu próprio número, com o resumo dos e-mails, e aí eu posso escolher qual é o e-mail que eu preciso dar atenção ou não. Então eu pedi para classificar lá por urgentes, então tem uma nota fiscal,
tem um boleto, uma reunião, alguma coisa importante que precisa ser feita, ele coloca lá, ó, o e-mail de fulano de tal, parece ser urgente. Isso me deu minutos de produtividade, tá? Muitos minutos de produtividade. Mas antes dessa tecnologia, da automação, eu concentrava as análises e as respostas dos e-mails para depois do almoço, que era um horário que eu já estava baixando a produtividade. E cá entre nós, responder e-mail é um sugador de produtividade, ficar lendo e-mail, rede social, tudo isso. Então você tem que ter momentos para tudo isso. Se você não conseguir fechar esses blocos, provavelmente você não vai conseguir ter uma produtividade, no mínimo, satisfatória. Então, primeiro, recapitulando, planeje. Segundo, tente identificar o período do dia que você produz mais, que você é mais produtivo, e trave esse período, aloque as tarefas que exigem mais do seu intelecto, mais foco, são mais analíticas nesse bloco. Trava nesse momento essas atividades. Terceiro, use priorização, priorize tarefas e tente seguir isso o mais à risca possível, tá? Não é ser xiita, não é ser rígido, mas tente seguir aquele planejamento. Então, se de manhã é para você focar num projeto específico, foca no projeto, não vai ler e-mail, não vai abrir rede social, mas para isso você precisa identificar qual é o período que você tem mais produtividade, porque senão, se você inverter, de repente seu período de produtividade é mais depois do almoço, e aí você coloca as tarefas analíticas logo de manhã, aí você está naquele ritmo meio lento, não vai dar certo, você vai se frustrar, vai ficar com aquele sentimento, puta merda, não consegui fazer o negócio, e vai ficar chateado, não é legal, beleza? E por último, use técnicas e ferramentas para te ajudar a priorizar as tarefas e focar nas tarefas. Eu falei da matriz de Eisenhower, e outro método muito legal que você pode colocar em prática é o método Pomodoro, que significa o quê? Bem resumidamente, tá? Outro dia a gente pode falar mais especificamente, até de ferramentas que têm essa funcionalidade para você usar. Mas basicamente você pega um bloco de 20 a 25 minutos e pega uma tarefa para fazer com foco total naquele período, naqueles minutos, tá? Então, digamos que eu preciso mapear o banco de dados de um projeto. Então, eu vou pegar 20 a 25 minutos, só para fazer esse desenho, só para montar o diagrama. Terminei a tarefa, passo para outra, escolho outra. Não terminei, faz uma pausa de 5 minutos, levanta, dá uma volta aí no escritório, em casa, toma um café, toma uma água, volta e mais 25 minutos de foco total. Terminou? Passa para outra. Não terminou? Volta para a mesma tarefa, mais 25 minutos. E no quarto ciclo, você dá uma pausa um pouco maior, para você dar uma alongada, aí vai no banheiro, de repente dá uma caminhada um pouco mais extensa. Não terminou a tarefa, volta para a tarefa. Vai ficar quanto tempo nessa tarefa? Aí vai da sua escolha, tá? Mas se é uma tarefa muito longa, que depende de outras pessoas, aí você pode alternar a alocação de tarefas com o método Pomodoro, tá bom? Se você fizer isso, já vai dar um up na sua produtividade, pode ter certeza, tá? Pode ter certeza. Então planeje, aloque as atividades no seu período, correto dentro do seu dia, identifique ali, né? Qual é o período do dia que você é mais produtivo e aloque essas atividades de acordo com a sua produtividade, com o seu momento de produtividade. Use ferramentas, trave um bloco ali para aquilo que é mais importante e use ferramentas para você priorizar essas tarefas e talvez use aí o método Pomodoro para você conseguir focar numa tarefa e concluir ela. Quando a gente segue esse passo a passo e conclui uma tarefa, gera na gente um sentimento de realização e dopamina que vai te dar energia para você pegar outras tarefas, ou pelo menos quando você faz essa divisão, você consegue ir medindo o seu avanço e ir te motivando a continuar nessa pegada, tá bom? Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, ó. 7 horas da manhã, já vamos começar o dia produzindo, beleza? Um abraço, até amanhã.